Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de Geografia, capítulo 13, África Saariana, ou seja, vamos aí estudar a região onde é denominada a África, né, mais próxima ali do deserto, que fica mais ao norte, né, desse continente, desse imenso continente, né? E para iniciar, vamos aí então abordar, né, as questões que envolvem a cultura, que envolve os aspectos geográficos, né, físicos do continente, né, dessa região do continente. Então, no caso aí, a África, né, saariana, é uma área que corresponde aí, né, como vocês podem ver aqui no mapa, toda essa extensão em laranja, né, escuro, e esse laranja mais clarinho aqui, né, na região do Sahel, a região do deserto do Saara, né, e também ali a região que vai abranger as margens, né, ali do próximo ali ao Mediterrâneo, né? Então aí no caso estamos falando do norte da África, né? Da África conhecida aí como onde os países são localizados, né, como Marrocos, Argélia, Egito, Sudão, Chad, Níger, Mali, Mauritânia. Então, os principais países aí que compõem essa região. Sudão, Senegal também, né? Então, essa região, né, pessoal, predomina-se aí uma característica climática muito particular da região, né? Ou seja, temos aí uma região árida, né? Um clima seco, né? Ou seja, mais ao sul temos aí uma diferenciação, né? Por causa da maritimidade, por causa da questão latitudinal, né, a maior extensão latitudinal, uma região mais próxima ali à linha do Equador, então é uma região ali onde o clima é considerado tropical, né, ou seja, a região ali mais abaixo, ali mais próxima do Sahel, né, quando aqui essa região mais clarinha, vocês podem aí ter a certeza que o clima é mais tropical, né, é mais ameno, é mais úmido, né, então justamente por causa da posição geográfica que se encontra aqui a região da, dessa parte da África do Sahel, né. Bom, gente, temos aí, né, nessa região da África saariana, conhecida também como África setentrional, né, temos aí uma região que dentro dela possui as sub-regiões, ou seja, vamos conhecer essas sub-regiões, né? Mas antes falar um pouco, né, pessoal, dessa região do Sahel, das características gerais, né? Estava esquecendo aí, que no caso aí o relevo predominantemente plano, com pouca variação de altitude e extensos platôs, né? Ou seja, uma extensa porção, né, de terra que não tem variação, né, no seu relevo, nem relacionado à altitude, nem à planície. Temos aí um clima caracterizado pelo regime semiárido, né, ou seja, não é tão seco como na região do Saara, né, então tem poucas chuvas, né, predomina aí as estações, que predomina das estações secas do ano, né, diferentemente na região desértica, né, mais acima, que é mais seca, né, praticamente não chove. A vegetação do Sahel predominante é rasteira, né? E o tipo de savana, ou seja, árvores se tiver de pequeno porte, né? Poucas, né? E muito espaçadas, né? Vegetação bem rasteira que compõe essa região. Bom, agora sim, né, falar sobre as sub-regiões da África Setentrional. No caso aí, né, temos que conhecer essas sub-regiões para poder conhecer melhor, né, o povo, a economia, a vegetação, a cultura, enfim, né, voltado aqui mais para os aspectos sociais, né, e econômicos e culturais desse povo, né.
Então, temos aí na África Setentrional as sub-regiões que, na verdade, são duas, né, sub-regiões. Temos aí a Maghreb, ou seja, um nome aí árabe, né, que significa uma região do significado, né, de Ocidente, né? Então, ela justamente porque é uma região que está aí mais próxima, né, do Ocidente, composta pelos países que tem aí como Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, né? Então, olhando aqui no mapa, essa região aqui mais, né, costeira aqui tanto do Mediterrâneo quanto também do Ocidente, né? Os povos aqui que compõem essa região de Maghreb são os povos denominados berberes, né, que possui aí 65 milhões de berberes na região, né, eles estão ali próximos, né, a povos, né, do Oriente, né, povos aí europeus, né, tem uma cultura ali muito próxima a eles, né, devido a isso, tiveram muito contato, né, e no caso aí o povo que tiveram mais contato foram os povos asiáticos, né, no caso aí da região do Oriente Médio, então aderiram aí a uma cultura islâmica, né, baseado no islamismo, principalmente aí a religião, né, muito forte, muito marcada, característica desse povo. Povo considerado nômade, né, então eles perambulam pelo território, fazendo seus comércios, né, fazendo as suas atividades, né, voltadas para o comércio, né, e em busca de sobrevivência, né, gente. Então aqui uma imagem, né, que demonstra aí toda essa característica cultural dos berberes, que é a prática, né, de fazer os tapetes, né, para poder ser comercializado aí com outros povos. Bom, temos aqui também uma outra cultura, né, a cultura e a região, né, a sub-região da África Setentrional, conhecida como Vale do Nilo. Ela é composta pelos países como o Egito, né, Sudão, os mais conhecidos aí, e também a Etiópia, né? No caso aí, o Sudão do Sul, né? Melhor dizendo aí. Bom, os povos dessa região, né, do Vale do Nilo, tiveram aí como característica se fixar próximo à região, né, do Rio Nilo, justamente porque era ali que era a fonte de vida, né? Que praticaram a agricultura, estavam ali mais próximos, né, dos alimentos, né, da produção, e então os povos se fixaram ali e se desenvolveram ali diante do Rio Nilo, né? Bom, sendo assim, tiveram uma cultura voltada toda para a agricultura, para a pecuária, né? E a origem desses povos, né, é de origem semita, né? Ou seja, voltado aí para uma religião próxima à religião, à cultura árabe, né? Só que, devido à influência de outros povos, como por exemplo o povo cristão, no caso aí o povo romano que invadiu o local, o povo grego também, né, por causa dessas invasões, principalmente dos romanos, acabaram aderindo aí uma cultura toda baseada no cristianismo, que, claro, eles cultuam a sua maneira, possuem aí uma característica, né, de cultuar a religião à sua maneira, portanto, assim, tem uma religião, uma igreja tida como ortodoxa, né, ou seja, que segue uma característica, né, religiosa muito voltada para as raízes do cristianismo, né? Bom, então é isso, pessoal. Paramos por aqui, conhecemos um pouco aí do povo, as características geográficas, né, física da região. E aí agora, a próxima aula, vamos estudar a economia e industrialização da região do Saara, né? Ou seja, a região saariana. Tudo bem? Então é isso, façam aí as suas anotações, dúvidas anotem também, para aí depois tirarmos lá no chat todas as dúvidas e também fazermos uma atividade. Tá bom, gente?
Então é isso, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.